Boa noite a todos. Meu nome é Diogo, sou estudante de Direito Civil da Unifins. Eu trabalho na disciplina de Materiais de Construção, professor Claudir. Meu tema a ser abordado é sobre tintas. Então, primeiramente, antes de dar início ao trabalho, a gente tem que pensar no conceito de tintas, que ela não é apenas um material estético, que ela está apenas para dar visual. Não, ela serve de proteção. Se você for ver no dicionário o que é tinta, a sua resposta vai ser: é uma substância química corante que adere à superfície a qual se aplica, usada na pintura. A composição é formada química pela dispersão de pigmentos numa solução ou emulsão de um ou mais polímeros, ao ser aplicada de forma película fina sobre a superfície. O que é essa película fina? Essa que é a nossa proteção. Então, o que a gente tem que ver? Que tinta eu vou estar usando para qual material? Se ela é resistente à água, se ela evita, se ela é forte ao sol, se ela vai evitar alguma corrosão. Então, sim, primeiramente tem que saber qual tinta, para que eu vou usar. Dando essa introdução pequena sobre tinta, vamos entender a propriedade dela. As tintas se diversificam desde lavabilidade, resistência do sol, resistência à corrosão e até a flexibilidade, impermeabilidade e a facilitação de aplicar. A sua principal função é contra agentes deletérios no meio, tais como água, umidade, poluição. Então, assim, essa é a finalidade da tinta, que a gente tem que pensar, que ela não é estética, ela tem a proteção. Vendo isso, a gente pensa agora na composição da tinta. Tem vários tipos de tinta, tem tinta à base de água, tem tinta de outras formas. Mas, tipo assim, a composição básica da tinta, ela vai estar o quê? Resina e pigmentação. Fora isso, vai ter alguns processos de fabricação que ela vai se tornar mais resistente. A função da resina ela vai formar uma película protetora na qual se converte a tinta depois de seca. Já os pigmentos são partículas sólidas e insolúveis que podem ser divididos em dois grupos, ativos e inertes. Os pigmentos ativos não traz cor e poder cobertura à tinta, quando que outros se encarregam de proporcionar lixibilidade, dureza, consistência e outras características. Além disso, a gente contém com diluentes e aditivos, que é necessário para a viscosidade, para aroma, pode reduzir o odor, para facilitar na secagem. Então, essa é a composição da tinta. Que nem eu falei antes, a gente tem que saber que tinta utilizar. Então, sim, existe alguns tipos de tintas, eu vou citar apenas 5 para não enrolar muito o vídeo. Então, o primeiro é látex, PVA, epóxi, acrílica, esmalte sintético e acrílicos perlaváveis. Agora, eu vou explicar cada um deles, porque a gente precisa entender que, às vezes, na área da construção civil, nos faltam informações sobre alguns materiais, tipo, saber sua utilização, saber como que é utilizado. Então, eu vou explicar mais ou menos por cima. O lápis é uma tinta feita à base de água que se tornou mais comum do tipo de tinta utilizados hoje. Ela é utilizada nas paredes internas, utilizadas em áreas secas que não necessitam de manutenção constante. Possui acabamento fosco, tem pouca resistência ao sol e costuma ficar desbotada, e não é resistente à lavagem, mas possui secagem rápida. Epóxi é um dos tipos de tintas mais resistentes. Sua fabricação são feitas em versões à base de solvente e de água. O epóxi à base de solvente possui um acabamento brilhante, possui maior resistência e desgaste a produtos químicos, podendo também ficar em contato direto com a água e é indicado para pinturas de caixa de águas e banheiros. Não é indicado para piscinas, materiais diferentes para isso. O epóxi à base de água, fabricado com acabamentos brilhantes ou acetinados, possui ótima aderência a superfícies lisas e também conta com uma boa resistência à umidade, sendo indicado em pinturas de paredes de azulejos e pastilhas cerâmicas em cozinhas e banheiros. Tinta acrílica. A tinta acrílica ela vai lembrar primeiramente ao lápis PVA. Ela possui semelhanças iguais, só que ela se torna um material mais resistente. É um material que secagem mais rápido, feito à base de água também.
tem baixo odor, então assim, para crianças estranhas, alguém com alergia seria ideal. A tinta acrílica ela pode ser utilizada em áreas externas, ela tem mais resistência, como eu falei antes, às condições climáticas, proporciona maior durabilidade e é utilizada em áreas sujeitas à umidade, como cozinhas e banheiro. A tinta com esmalte sintético. O esmalte sintético é uma das tintas desenvolvidas especificamente para a superfície de ferros e madeira. Então, voltando ao que eu falei antes, então, assim, cada tinta tem sua utilização. Fabricada geralmente à base de solvente, hoje em dia, por questão de meio ambiente, poluição, a maioria delas são fabricadas à base de água. Ela também tem uma tinta com baixo odor. Acrílicos superlavados. A utilização desse material é indicada para ambientes com grande tráfego de pessoas, que necessitam de limpeza regularmente. Então, o que podemos pensar com isso? Corredores, algumas coisas de escolas, creches, porque assim, tem que lavar constantemente. Então é um material que é resistente à água. Então assim, você pode ter contato com água, com detergente, que não vai ter corrosão nem desgaste do material. Então, para finalizar o tema do trabalho, tipo assim, e, tem muitas coisas que a gente poderia acrescentar ainda, mas tipo assim, todo o material a gente precisa entender a principal função dele, a principal colocação dele. Determinado para que tipo de material, determinado para que tipo de etapa da construção. Então, acho que esse é o principal fator que a gente precisa entender. Então, minha conclusão ficou muito simples. Depois de entender melhor a finalidade das tintas, acompanhe o processo de fabricação, que é aqui não interessa politicizante, diluente, aditivos, resina, pigmentação. Então, conseguimos entender que a tinta é um fato material estético. Sua importância em fazer a proteção das paredes para evitar desgastes. Com isso, devemos apresentar que entender cada peça da tinta. Obrigado e é isso.